Shalom, queridos irmãos, amados de Deus, mais uma vez, mais um vídeo número 7. Vamos continuar neste tema sobre o repúdio e o divórcio, não é? Que não é a mesma coisa, aliás, são duas coisas diferentes, seja no vocabulário, como também na palavra de Deus. Vamos analisar muito bem Malaquias 2,16 para tirar esta dúvida que muitos usam, não é? Esta frase desta palavra de Malaquias 2,16 para julgar o cristão divorciado, ok? Em Malaquias 2,16, por traduções erradas, muitas traduzem assim: eu odeio o divórcio, mas não é eu odeio o divórcio, que é a tradução correta, mas eu odeio o repúdio. Eu usei o exemplo de Jeremias 3, 6, 8, em que Deus mesmo diz que ele se descasou, ele deu a carta de divórcio, ele se divorciou do povo dele. Ele usou este exemplo. Ele não diria eu odeio o divórcio, e Deus mesmo diz que ele se divorciou, ele deu a carta de divórcio, não é? Vamos lá, Malaquias 2,16, vamos analisar. Irmãos, eu tenho algumas bíblias aqui em diversas línguas, né, diferentes. Bom, duas em português. Uma diz eu odeio o divórcio, a outra diz eu odeio o repúdio. Em italiano, a minha Bíblia, nessa tradução que eu tenho aqui, ela diz eu odeio o repúdio, não é? Fui analisar outras traduções em português, que diz, por exemplo, Almeida Revisada, Atualizada, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, não o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. O repúdio, não é? A violência, expulsar sem a carta de divórcio, sem regularizar, sem pagar o que tem que pagar pelo compromisso que não foi obedecido, mas foi repudiado, não é? O casamento é um contrato de deveres conjugais. Quando se recusa de obedecer, repudia, não é? Rejeita o cônjuge, expulsa sem fazer o divórcio. Deus mesmo diz que ele deu a carta de divórcio em Jeremias 3, 6 a 8. Ok, vamos lá. Jeremias 3, 8. Agora vamos Malaquias 2,16. Então, a palavra no texto em hebraico tem a tradução original, não é? Porque o Senhor odeia o repúdio. Se vocês forem lá na internet e colocam Malaquias 2,16, tradução do hebraico, quem procura acha, né? Eu procurei, achei e tirei as dúvidas para transmitir para vocês. Odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. O Senhor, as suas vestes, o Senhor dos exércitos, portanto, diz: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ok? Infiéis ao quê? Ao contrato, não é? Ao contrato de casamento. Está escrito: Deus odeia o repúdio. O repúdio é com violência, não é? Deus deu o divórcio legalmente. Quem repudia expulsa fazendo violência, sem obedecer o contrato, repudiando o contrato. Vamos lá. Em Malaquias 2,16 aparece a palavra hebraica salar, nos dando a tradução correta como repúdio. O Senhor diz: eu odeio o repúdio. Do texto original é repúdio. A Bíblia que diz, o Senhor diz eu odeio o divórcio, é errada e contradiz a Deus mesmo, que deu o divórcio ao seu povo e a carta de divórcio, ok? E despediu com a carta de divórcio na mão, diz assim. Deus odeia o repúdio. Todo aquele que repudiar sua mulher, ou seja, todo aquele que shalar em hebraico, repudiar,
não é? E se casar com outro, adultera, porque repudiou. Mandou embora sem fazer o divórcio, sem dar a carta de divórcio, de modo que aquela mulher, ela seja livre para casar de novo, não é? Livre para casar de novo. A mesma coisa o marido, divorciou, é livre para casar de novo. E quando uma pessoa não faz o que está no contrato, ele tem que pagar. Ele tem que pagar por aquilo. Ele não exerceu o que ele assumiu naquele contrato, não é? Bom, quem se casar com a repudiada, que não foi divorciada, é adúltero. E faz a mulher adúltera e adúltero ele também. O termo que não é usado para o divórcio, pois o divórcio está sobre a vontade permissiva de Deus, legalizado na lei. E muitos dizem, mas o que Deus uniu, o homem não divida. O que Deus uniu, não é? Mas Deus diz que no princípio ele criou quando ele instituiu, não é, o casamento, o homem e uma mulher, ele desejava uma semente, uma descendência de piedosos. Mas o que aconteceu quando Deus criou, não tinha o pecado no meio, mas o pecado entrou, o diabo entrou. E também a violência dos homens que tratavam as mulheres como queriam. Hoje também muitas mulheres são violentas, não é? Mas naquele tempo era assim, a mulher era expulsada de casa sem nenhum direito, sem ser livre para casar com outro, não é? Eles faziam como queriam. Por isso, a lei, a carta do divórcio que Moisés trouxe. Por quê? Porque Deus permitiu que ele trouxesse. Moisés não fazia nada contra a vontade de Deus. Bom, Malaquias 2,16, na Almeida revisada, atualizada, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, não é? Não sejam infiéis. Na Almeida revista e corrigida 2009, porque o Senhor Deus de Israel disse que aborrece o repúdio, não o divórcio. Aquele pastor que falou que divórcio e repúdio é a mesma coisa, não é. Não é a mesma coisa, nem no vocabulário, nem na Bíblia, nem em hebraico, não é? Também outra tradução em espanhol, fui lá ver também em espanhol, porque Jeová, Deus de Israel, ha detto que aborrece il repúdio, ok? A minha em italiano, a minha tradução Nova Riveduta 2006, Società Bíblica de Ginevra, Suíça, Malaquias 2,16, porque vou ler em português, né? Eu tenho aqui em italiano. Perché io odio il ripudio, eu odeio o repúdio, ok? Então, Deus disse que odeia o repúdio e não o divórcio, tanto é que Deus mesmo, né, ele diz o Senhor, ele deu a carta de divórcio ao seu povo, que foi infiel, se prostituiu com ídolos, não é? Então, o problema da Bíblia, traduções adulteradas, adulteraram o documento, a palavra de Deus, não é? Adultério nas traduções, não é? É o inimigo mesmo, né, que fez essa coisa acontecer para colocar mesmo guerras, juízos, julgamentos e sentenças para aprisionar as pessoas. Quem adultera a palavra de Deus é um adúltero. E como nós lemos antes, também estudamos no vídeo precedente, brigas, guerras, discussões que causam separações, é adultério, é adúltero, é um adúltero, não é? Então vamos continuar aqui. Deus odeia o repúdio, mas Deus está feliz com o divórcio? Não, ele não estava feliz quando ele se divorciou do seu povo, ele estava muito triste, mas por causa da infidelidade, da dureza do coração do povo, ele despediu. Não é? E ele disse, a Israel era ainda melhor do que Judá, porque Israel abandonou o Senhor, não é? E Judá estava lá com o Senhor, mas também estava com o pé do outro lado, não é? Estava com Deus, mas estava também na idolatria, juntos, não é? Estava com o marido, Deus e com os amantes.
Então é melhor abandonar. Abandone e não fica com um pé com Deus e um pé em Babilônia, não é? No Egito. Vamos lá. Deus está feliz com o divórcio? Significado de divórcio: interrupção legal do casamento e geralmente efetuada na presença de um juiz. Né? O que diz a palavra de Deus? Malaquias 2,15. Almeida revisada e corrigida. Ele não fez, ele somente um, não é? Não fez do casal dois somente um, não é? Uma carne só, né? Como uma pessoa só, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Porque de um homem e uma mulher virou uma só carne, unidos como uma só carne. Deus buscava uma semente, uma raça de piedosos, uma semente, uma descendência de piedosos. Quando ele fez o homem e a mulher, né, instituiu para estar juntos, para unir, seria uma união de piedosos, de bondosos, não é? Casal cheio de amor, paz e alegria, leais um com o outro, não é? Nem precisava de lei, de assinar nada. Deus uniu, não é? E não foi diante de um juiz, não é? Diante de Deus. Agora precisa de um juiz, né? Porque os homens não são leais, os seres humanos não são leais, também cristãos, não é? Vamos lá, Deus sonhou uma bênção para o casal quando os criou homem e mulher. Mas o que aconteceu? Quando ele criou, não tinha o pecado no meio. Mas o pecado entrou e a coisa mudou, não é? O que você sonhou quando se casou? Já estava sonhando divórcio? Infidelidade? Não. O que você sonhou quando casou? Quando alguém casa, não sonha bênçãos também, né? A gente, né, pensa, casamento, uma coisa linda, a gente sonha, os planos são maravilhosos, né? São planos de piedosos, amor, não é? Colaboração. Ou quem casa está sonhando já com o divórcio? Não, não é? Gálatas 5, mas se vocês estão sempre mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Olha aí, exemplos, né, até atuais, mas acontece sempre. Insiste em estar junto quando tem infidelidade de conduta. E o que acontece? Leva a uma coisa pior, até matar. Chegam-se a odiar, mordendo-se, devorando-se. Diz, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. E quantos não se destruíram, mataram, não é? Coisas que acontecem na igreja também, ou seja, no povo de Deus, né? Mordendo, devorando-se, se destruindo. Foi Deus que uniu isso? Tem. Tem pessoas que querem insistir que esse casal tem que ficar junto. Não pode se separar, senão vai para o inferno. Continua junto, se matam, e aí, se vai para o inferno ou não, só Deus sabe, não é? Não vamos julgar. Então, quantas histórias de marido que mata mulher e filhos, e também essas ao contrário, né? Foi Deus que uniu isso. Deus está feliz com este divórcio? Com o divórcio de pessoas que se matam, mordendo-se, odiando-se, Deus é feliz com esse divórcio, sim. Separação. Separação, ele mesmo se separou do povo, porque o povo era infiel. Então, um casal que se está devorando, correndo o risco de coisas piores, separação, não é? Por divórcio. Não repudiando, sem regularizar diante de um juiz. Isso não. Deus, quando disse que se divorciou, ele deu a carta de divórcio e despediu. Por infidelidade. Que tipo de infidelidade? Idolatria, não é? E a infidelidade que diz a palavra de Deus, adúlteros, quem é? É quem é infiel só sexualmente? Não. Quem é infiel de conduta. Uma conduta que briga, se morde, se mata. Cuidado, diz Gálatas 5:15. Mas se vocês estão sempre mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado para não se matarem, não é? Aí, como é importante ir no profundo da palavra.
ele buscava uma semente de piedosos. Se não é piedoso, se é raivosos, mordendo-se, odiando-se, não é piedoso. Não foi Deus que uniu, não é? Não é uma carne só, unidos, mas que cada um pensa diferente, briga, cada um tem uma opinião. Isto não é paz. Deus não uniu este casamento. Deus nos chamou para a paz, diz a palavra. Estamos aqui 15 minutos. Vamos em frente. Nós vamos analisar, não sei se temos tempo para analisar aqui, temos 5 minutos, não creio. No próximo vídeo, irmãos, vamos analisar Mateus 19, ok? Que é o debate entre Jesus e os fariseus, ok? Se vocês quiserem já ler, né? Mateus 19, do 3 em diante. Então chegaram ao pé de Jesus os fariseus, os religiosos, né? Tentando a Jesus, né? E dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, expulsar por qualquer motivo? É certo, é permitido expulsar a mulher por qualquer motivo? Repudiar, que está dizendo, né? Repúdio e divórcio são duas coisas diferentes. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tens lido que aquele que os fez no princípio, no plano original, macho e fêmea, ok? Os fez e disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, unidos, não é? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Ele buscava uma semente de piedosos, não de briguentos, que se mordem, se matam. Portanto, o que Deus ajuntou piedosos, plano original, não separe o homem, não é? Mas quando tem infidelidade de conduta, violência, não é? Violência, ou também traição extraconjugal. O que Deus fez? Despediu, deu a carta de divórcio ao seu povo, não é? Então, é isso que permite na palavra de Deus. O plano original, piedosos, se não são piedosos, mas brigosos, né? Digamos assim, violentos, então por isso tem a carta de divórcio, a vontade permissiva de Deus. Ele odeia o repúdio, não é? O divórcio, ele mesmo deu a carta de divórcio, Deus mesmo. Ele ama o divórcio? Não, esse não foi o plano original. Quando não tinha o pecado entrou e a coisa mudou, não é? Então, entrou a carta de divórcio dada por Moisés. 18 minutos, vamos em frente. Então, por que eles pediram? Então, por que Moisés... disseram-lhe eles, então porque mandou Moisés, então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la, dar a carta de divórcio e depois repudiá-la? É a pergunta dos religiosos. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Eles usavam as mulheres, casavam e depois mandavam embora sem nenhum direito. Eles tinham essa dureza nos corações. Hoje também acontece, né? Disse-lhes, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, que não era mais piedosos, mas dureza dos vossos corações, vos permitiu divorciar e despedir vossas mulheres. Divorciar e despedir. Eles perguntaram, Moisés mandou dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la, não é? Rejeitá-la. Jesus disse, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu divorciar e despedir vossas mulheres. Mas, ao princípio não foi assim. Olha aí, Jesus falando, Deus falando. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, mandar embora, não é? Sem os direitos, ou seja, com violência, a sua mulher, expulsar sua mulher, sem dar carta de divórcio, não é?
naquele tempo, não é? Não sendo por causa de fornicação. Porque Deus deu a carta de divórcio ali ao seu povo e o despediu? Porque teve fornicação. Estava com Deus e estava com outros deuses, não é? Obedecendo, adorando outras. Nós somos escravos de quem obedecemos. Somos cristãos, mas quem estamos obedecendo? A homens ou a Deus ou a palavra de Deus, não é? Se eu sou cristão, estou obedecendo a homens mais do que a Deus, eu estou sendo fornicação. Eu estou traindo a Deus, preferindo obedecer outro sendo casado com Deus. Isso é pior, ele prefere que abandona, não é? Não sendo por causa de fornicação. Por fornicação não tem que pagar a conta do divórcio, não é? Você se casou e tem que pagar quando divorcia tem que dar os direitos. Não conheço muito as leis, se hoje também as leis dizem assim, se teve traição, não tem o direito de pagar. Não tem o direito de receber o direito. Tem o direito na casa, você traiu, agora você pede o direito, entendeu? E casar com outra comete adultério. Não sendo por causa de fornicação, expulsar só por causa de fornicação, ok? Mas o que fez Deus? Ele deu a carta de divórcio e despediu. Bom, disseram-lhe seus discípulos, casar com outra comete adultério. E aqui se casar com a repudiada, não divorciada, também comete adultério. Olha aí, gente, é importante. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, expulsar, sem dar carta de divórcio, não sendo por causa de fornicação, traição, carnal, extraconjugal, sexual, não é? Não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, repudiando, não divorciando, comete adultério. E o que casar com a repudiada, não com a divorciada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, se eles brigam tanto, essa confusão aí, não é? Por causa do repúdio, querer mandar sempre a mulher embora, eles eram assim naquele tempo, então disseram, é melhor não casar. Por quê? Ele fez essa pergunta e vai explicar o porquê. O que os discípulos querem dizer com esta pergunta? É melhor não casar, é melhor repudiar? Não. Os discípulos, eles não eram a favor do repúdio à violência. Por que os discípulos disseram isso, que então não convém que se case? Para evitar essa confusão, essas brigas. Para poder ficar, eles perguntaram isso, é melhor então não se casar, ficar com relações sem casamento? Não, eles estavam dizendo outra coisa, é melhor não casar para evitar essas brigas, essas separações. Então, eles se referiram ao ficar em castidade. Então é melhor não ter mulher para evitar toda essa briga, essa separação. Então, Jesus disse, nem todos podem receber esta palavra, ou seja, não se casar, ficar em castidade. Tem pessoas que podem, não é? Mas o que diz a palavra? Só aqueles a quem foi concedido. Nem todos são capazes de viver em castidade, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, não é? Nem todo mundo tem o dom para viver em castidade. Isso é uma culpa? Não, Deus criou o ser humano com também certas necessidades que é humano, não é? Há eunucos que já nasceram assim, não é? Do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens, né? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, né? Tinha eunucos que decidiu de ser para Deus e se castraram a si mesmos. Outros vieram do ventre assim, não precisou castrar nada porque eles já não tinham necessidade de ter relações sexuais. E há eunucos que foram castrados forçadamente pelos homens, né? Para cuidar lá das princesas, não é? Então,
Por que para os discípulos não convém que o homem se case? Então é porque a carta de divórcio custa caro? Não? Então é melhor expulsar sem proteger a mulher, sem legalizar a separação? Será que era isso? Logicamente que não, eram homens de Deus, os discípulos, né? Eles não queriam dizer isso. Jesus responde, nem todos os homens podem viver como eunucos, também nem tantas mulheres podem, não é? Nem todos podem viver em abstinência sexual, mas só aqueles a quem foi concedido por Deus, é um dom. Quem pode receber isto, receba-o, diz Deus, não é? Ninguém pode obrigar um ser humano a viver em castidade, não é? Jesus afirmou, nem todos podem receber esta palavra. Estamos 25 minutos. Não podemos obrigar a uma pessoa que se divorciou a não casar de novo. A palavra diz, nem todos podem receber esta palavra. Nem todos, não a todos foi concedido de viver em castidade. É melhor casar do que arder. É melhor se casar do que fornicação, não é? Não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só. Também economicamente, a pessoa é mais pobre, não é? Juntos, um ajuda o outro, não é? Ajuda o outro a pagar as contas, a cuidar, os filhos vão ter mais bem-estar, porque em dois, não é? É mais fácil. Vivemos em um mundo que ainda é mais difícil em um só, não é? Então, aqui vamos terminar este vídeo, irmãos. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, escrever. Eu vou dar um jeito de deixar uma e-mail ou nos comentários, não é? Porque, irmãos, esse vídeo é para vocês, por amor. Deus mesmo quer libertar vocês, não é? Jesus está voltando, é o momento de erguer a cabeça, pois a redenção está próxima. O inimigo quer vocês, a gente também, em qualquer situação, em uma prisão, de cabeça baixa. É o momento de levantar a cabeça, glorificar a Deus, porque a nossa redenção está próxima. Deus não quer ninguém com medo de receber a condenação, não é? E diz aqui em Tiago 1:25-27, se, contudo, observarem atentamente, não ir lá encontrar uma frase, vai lá ver se a tradução está certa, vai no hebraico, não é? O inimigo adulterou aí as Bíblias, não tem desculpa para uma coisa que é repúdio, colocar divórcio, foi o inimigo mesmo que se infiltrou, não é? Então, Tiago 1:25-27, se, contudo, observarem atentamente quando tem amor, não é? Porque é muito fácil com pressa condenar, mas para querer absolver alguém de uma punição, de uma condenação, vai com amor a procurar lá a lei que liberta. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que liberta. Então, no próximo vídeo, no vídeo seria o 8, no próximo vídeo, vamos analisar atentamente, muito atentamente, a lei perfeita que os liberta, ok? Então, irmãos, shalom, ao próximo vídeo. Nem vou dizer se Deus quiser, porque Deus quer, Ele começou a obra, Ele quer livrar, Ele foi ungido para isso, para tirar da prisão, para tirar esta veste de luto e colocar uma veste de louvor, não é? Ele veio para trazer aos braços do Pai, não para mandar embora com violência, com julgamentos. Este é o Evangelho da paz. Este é as boas novas, não é? Quem não traz boas novas para trazer para Deus, espalha, não ajunta. A lei perfeita é a lei que liberta. E a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo, irmãos. Com a graça de Deus. Deus abençoe vocês. Shalom.